Amém, queridos? Nós temos então o privilégio de receber a palavra de Deus por intermédio do pastor Isaor, e ele tem nos servido nesses 3 dias, e amanhã à noite vai estar servindo lá em Vitimarsum, junto com Saulo e Kelly, e tem sido um privilégio para nós. Posso ter a sua atenção, por gentileza? Amém. E nós somos muito gratos, pastor Isaor, pastora Nilzete, por estarem conosco nesses dias, nos abençoando, e nos alegramos pela história que Deus tem feito por seu intermédio, e a sua vida é um desafio para nós. Que evangelho que nós estamos pregando. Uma palavra que ele disse ontem à noite aqui, ou na sexta: Deus é um Deus de uma palavra só. Não é um Deus de uma palavra dúbia, é uma palavra só. Ele perdoa ou não? Sim. Ele restaura um relacionamento? Sim. Ele cura? Sim. Ele tira da miséria? Sim. E te faz prosperar. Deus é um Deus de uma palavra só. E muito precioso poder ser ministrado, desafiado, lançado diante do Senhor. Estava um pouquinho chorando as minhas pitangas diante de Deus lá. Quer dizer, nem falei nada, porque o Senhor já leu meu coração. Daí Ele disse assim para mim hoje de manhã: ô Arno, não fica chateado com o que você ainda não tem. Celebre o que você tem, porque ainda vou ter muito a manifestar na sua vida. Eu celebrei, Deus, amém? Não se chateie às vezes com alguma coisa que você ainda não alcançou, por exemplo, uma cura, né? Às vezes a gente fica travado por causa de, puxa, por que não aconteceu comigo? E vamos aprender. A próxima a gente experimenta. Não vamos ficar limitado numa experiência que talvez não deu certo, né? Ou não deu certo aos nossos olhos, e começar a ler as coisas conforme Deus as lê e conforme Ele vê as coisas. Amém, queridos? Então abra seu coração nessa noite mais uma vez para receber a palavra de Deus, ser edificado e ser lançado para novos desafios. Uma coisa que a nossa alma faz, quando ela escuta alguma coisa que contraria a nossa experiência, a gente tem a oportunidade de abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero aprender. Ou de repente você diz: não, isso não é assim, eu acho que não é assim. E Senhor, me ensina. Aí você se abre para o mais de Deus. Amém, queridos? Amém? Vamos orar. Eu gostaria de orar com o pastor Isaor. Também gostaria de orar pelo nosso irmão, o senhor Luiz, o pai da Aline, que esses dias esteve na UTI. E hoje já está no quarto. Mas orar pela saúde dele, pela família. Amém? Por gentileza, curva a sua fronte. Pai Celeste, eu quero lhe agradecer pelo privilégio de ver a obra do Senhor e o testemunho do Teu Espírito na vida do irmão Isaor, da Nilzete, da história que o Senhor tem escrito ali em Telêmaco Borba, Senhor, com tantas vidas, tantas situações impossíveis, o Senhor dizendo: eu estou aqui, o Deus do impossível. Bendito seja o nome do Senhor pela sua palavra, que é verdadeira, quando o Senhor mesmo diz: não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Bendito seja o Senhor pelo presente, Senhor, de ouvirmos e de celebrarmos a obra, o mover do Teu Espírito. Aqui está o nosso coração, ó Deus. Ministra-nos e ensina-nos os Teus caminhos. Nosso coração está aberto à Tua palavra. A Tua palavra é Espírito, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é verdade, a Tua palavra é coluna da verdade, e nós a recebemos com o coração aberto em nome de Jesus. Nós Te louvamos, ó Deus, pela vida do irmão Isaor, da Nilzete, da comunidade Embaixadores de Cristo. Nós declaramos, ó Deus, a bênção do Senhor, o romper, o avançar extraordinário da sua igreja, que ela experimente, Senhor, um crescimento extraordinário nesses dias, que ela avance, Senhor, em influência,
que o Senhor os coloque por motivo de louvor entre as nações da terra, pela bondade e pelo agir do Senhor entre eles. Muito obrigado. Nós declaramos a vitória, o mover do Senhor Jesus de uma maneira nova sobre as suas vidas. Senhor, tudo que eles têm derramado sobre nós aqui, que venha 100 vezes mais sobre a vida deles, e eles experimentem mais e mais do Senhor. Pai, nós nos unimos em oração aqui, a favor do Senhor Luiz, Senhor, Pai, da Aline e do Wagner. Nós o abençoamos nessa hora, Senhor, e declaramos a cura sobre ele. Toda obra maligna de enfermidades, de doenças, nós declaramos caiam por terra, sejam consumidos, e num abrir de olhos ele seja plenamente curado na sua cama. Haja uma visitação do poder de Deus sobre ele nessa hora. Enquanto estamos aqui, Senhor, a visitação do Senhor, a manifestação do teu poder venha sobre ele, renovando, fortalecendo, trazendo cura plena sobre ele e sobre toda a sua casa. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Amém, queridos. Graça e paz. Que bom estarmos aqui com os queridos amados. Quero agradecer o carinho do pastor Arno, pastor Verne, sua família e todos os pastores, pastor Carlos, que nós tivemos contato, pelo carinho, pela recepção de nós receber aqui na Comunhão Cristã Shalom. E nós temos vivido algumas experiências e compartilhando com os irmãos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu entendo que Deus abençoa a vida através de vidas, que Deus salva a vida através de vidas, Deus restaura a vida através de vidas. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos membro do corpo de Cristo, nós temos promessa para as nossas vidas, e aquilo que você crê, aquilo que você acreditar, com toda certeza Deus vai manifestar na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Eu estive pregando na Comunhão Cristã Aba, e lá foi impossível orar pelos irmãos, porque muitas pessoas, né? Eu tive que sair meio pelas portas do fundo, meio escoltado, para muita gente não tem. Mas eu lembro o dia que eu ministrei lá, o filho do pastor Tom, o menino Lucas, de 9 anos, ele tinha uma deficiência muito grande na sua vista, deu óculos, grau bem alto, e ele não conseguia enxergar mais que 7 metros, e cada vez regredindo. Ele falou para o pai dele: pai, eu creio, se o senhor me levar onde que o pastor Isaúr estiver, ele vai orar por mim, e Deus vai curar minha vista, eu não quero mais usar óculos. Então eu peguei, e aí eu estava na casa de um outro pastor, e o Tom ligou lá, eu falei: não, pode trazer. E ele chegou lá, e eu falei: você é um menino de fé mesmo, vim aqui. Eu peguei, orei por ele, ungi, e aí eles saíram, e quando ele entrou no carro, ele já usou a fé, tirou o óculos e saiu fora do condomínio. Ele viu uma placa assim, de 50, 60 metros, falou: pai, está escrito aquilo ali, tá, aquilo lá tá. E aí foram ver, ele enxerga 100%, tanto a vista esquerda como a direita, porque... E o sonho dele era ingressar na escola, no colégio militar, e devido à deficiência visual, ele não conseguia. E agora ele conseguiu, né, fez o teste, passou e já está estudando nessa escola. Então a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que nele crê. A gente tem vivenciado que nessa criança que o irmão estava contando, o pastor Arno, é uma criança de 1 ano e meio, ela nunca dormiu. Talvez eu estou colocando o testemunho deles nesse segundo livro que estou escrevendo, porque é uma coisa muito inédita para mim. E de uma criança nascer e nunca dormir, já mais de 1 ano e meio, quase chegando a 2 anos. Você imagina uma criança choramingando, querendo dormir, e não dorme. Eram as 2 avós cuidando, o pai, mãe, a irmã mais velha. E era dia e noite aquela criança acordada, e num lado, no outro, médico gastando. E por último ela ficou 1 semana no Pequeno Príncipe, fazendo todo tipo de exame. E essa criança mora em Caetano Mendes, 45 quilômetros aproximadamente para cá de Telêmaco Borba, um vilarejo. E a irmã que trabalha no posto de saúde responsável é a Marlene, ela é membro da nossa comunidade. Então ela que conduz, ela que dirige
Aí, quando essa criança estava uma semana, mandaram chamá-la, ela enviou a ambulância. E quando a ambulância voltou, ela perguntou para a mãe, e daí o que aconteceu? Uma semana no Pequeno Príncipe. Ela falou, a médica falou para mim que, para nós lá, que não acharam nada. E era para mim procurar uma ajuda espiritual. E ela falou, mas você precisa? Eu falei, não, nós somos evangélicos também. Falou, você conhece meu pastor? Não. E ela contou alguns testemunhos. Quer que eu ligue para ele? Liga. Aí minha agenda sempre bastante lotada. Eu falei, pastor, tem um caso assim, 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 você pode atender? Falei, essa agenda, segundo a secretária, 25 dias já está lotado. Os próximos 25. Mas o que eu posso atender na hora do almoço. Então eu venho um pouquinho mais cedo, que ela esteja antes de eu começar a atender. E assim foi. Chegaram lá, e com a criança amuada, chorando, choramingando para dormir, não dormia. Aí eu ministrei para as avós, para a mãe, para os outros 2 irmãozinhos. E aí oramos junto ali. E eu fui ungindo primeiro os avós, depois a mãe, os irmãozinhos. E quando eu coloquei, nem orei, só coloquei meu dedo na testa do nenê, ele caiu no braço da mãe. E saiu dormindo. E graças a Deus agora eu vou tirar uma foto junto, eu vou pôr testemunha, porque é uma coisa que é inédito, você nunca viu falar isso aí. Eu tive uma experiência quando eu estive lá em Feira de Santana também. Eu conheci um ex-jogador de futebol, o Acácio, ele jogava no Sport, ele jogou lá no Vasco, o tempo do Marcelinho Carioca, Edmundo, que Luxemburgo era o técnico. E o Acácio é uma igreja grande, eu lembro que foi o último casal, a última família que eu orei, de domingo para segunda, era 1h30 da manhã. E o Acácio, ele falou, Isauri, eu vi teu testemunho maravilhoso, eu nunca dormi na minha vida mais do que 2 horas, nunca. E a esposa dele, a Elaine, falou, pastor, ele dorme 1 hora só, e deita, e dorme, e acorda, e aí vai acordar as meninas, vem me acordar, quer que alguém fique conversando, é uma tortura para nós. Aí eu falei assim, olha, o meu ministério é assim, tudo que não tem jeito, Deus manda para mim. E aí oramos pelo Acácio. Orei por ele, pela esposa, as 3 filhas dele e tal. E ele falou, pastor, eu vou levantar às 6 da manhã, eu saio às 6 horas da manhã, eu vou andar 400 quilômetros, hoje tive que parar de jogar futebol, o dia que eu estava em concentração, aquela noite eu não dormia nada. Eu jogava sem dormir outro dia. E devido a isso eu parei de jogar futebol, hoje eu sou empresário, eu preciso ter uma reunião a 400 quilômetros daqui de Feira de Santana. E eu falei, eu vou orar para você, você vai desmaiar. Pastor, a coisa mais que eu peço no mundo, fiz todo tipo de exame, e nunca, tomando o medicamento, nunca passei de 2 horas de sono. E aí eu orei pelo Acácio, e fomos embora. Aí outro dia levantamos na outra casa que eu estava, tomando café da manhã, almoçamos, daí a irmã falou, vamos dar o jeitão baiano, vamos dar uma volta em feira. E nós saímos dar uma volta em feira no shopping, eu ia ministrar só na segunda noite. Quando era 1h30 da tarde, a esposa do Acácio ligou para a irmã, que o pastor Isauri está aí, diga para ele orar agora, porque o Acácio até agora não acorda. Eu e a empregada viramos de um lado para o outro e ele não acorda. O Acácio foi acordar às 3h30 da tarde. Depois eu voltei lá, eu era o maior. Agora você tem que orar para o Acácio dormir menos, né? Então assim, Deus é um Deus que opera grandes milagres, né? Eu estou ali com um casal de irmãos que é de Telêmaco Borba, o Eduardo e a Pirla, são pessoas queridas, e eles fazem parte desse livro aqui. Gostaria, por gentileza, que os irmãos se colocassem em pé. Os que vão comprar o livro vão identificar esse casal aí. Amém, que Deus abençoe. Eduardo, ele tinha um câncer Pode sentar, Eduardo. A Pirla. É um dos cânceres mais agressivos que você poderia imaginar. Ele, 2 meses, ele perdeu 18 quilos. E está no livro o testemunho ali, relatório, tudo. Eu tirei uma foto com ele. E ele chegou num sábado de manhã na igreja, e quando ele teve todo o diagnóstico do médico, né, quando o médico fala para você esse câncer agressivo, 6 meses, aproveita, usufrua de tudo que você tem direito, né, porque é algo muito grave. E aí eu peguei o óleo do altar assim, orei por ele, falei, Eduardo, está curado, né? Ele ficou assim, muito simples, está curado, ora, uma oração de 10 segundos. E aí a Pirla, ele olhou para a Pirla e falou, não, o pastor falou que está curado, está curado. E realmente, para a honra e glória do Senhor, Deus curou ele, um testemunho maravilhoso. E a Pirla também, eu lembro uma época, acho que foi 2013,
2002, era véspera do Natal, e a mãe dela ficou doente, mal. Eu esqueci o nome da doença, Pirla. Oi? Diabetes, glicose. Então ela entrou em óbito, era dia 24 de dezembro. E aí toda a família reunida para passar o Natal junto e Ano Novo. E ela me ligou que a mãe dela tinha ido para o pronto-socorro, para o hospital e tal. E quando nós chegamos lá, 3 médicos já vinham do pronto-socorro. E a Pirla e a Kelly estavam chorando. E a família, a tia dela falou: poxa vida, todo ano a gente se reúne, passar o Natal, o Ano Novo junto. E agora a gente vai passar velando a minha irmã e tal, né? E eu orei assim, eu peguei na mão da Pirla e da Kelly, e a Nilzete, fizemos um círculo, e orei para acalmar o coração delas, estavam chorando muito ali, as 2 irmãs, né? E aquela compaixão, daí eu falei assim: vocês creem que amanhã a sua mãe vai almoçar com vocês? E ninguém falou sim nem não, né? Acho que só eu que criei. E nós oramos ali, e graças a Deus o Senhor restaurou a sua mãe, ressuscitou ela. Depois eu visitei, né? Ficou acho que até as 21 horas no hospital em observação, pegou alta, foi embora, passou as festas. Depois eu visitei a mãe dela, e ela contando: pastor, eu vi quando você chegou no carro lá no hospital, que você desceu do carro, eu vi os médicos tentando ali me reanimar, eu vi quando você orou por ela a primeira vez, que quando você orou a segunda vez, e quando você pediu para que Deus trouxesse novamente a minha alma para o corpo, eu senti tudo, eu estava vendo tudo, eu estava do alto, assim, eu via meu corpo. Ela foi um testemunho tremendo, e Deus é fiel. Eles estão no livro, se eu vou comprar, vocês tiveram o prazer de conhecer eles aqui. Então, Deus é um Deus de milagre. Eu estava mostrando um áudio agora que eu recebi de uma irmã da igreja, pastor Arno. E teve uma criança agora, 4 meses, um menino muito bonito, olho bem azul, uma criança linda. Só que essa criança, a mãe caiu um tombo quando ela estava grávida e afetou o feto. Então a criança pegou uma infecção no cérebro, cabeça, e a criança nasceu cega e nasceu surda, e mais outras gravidades. E foram fazendo exame, os médicos falaram: olha, não tem mais jeito, vocês vão ter que aprender a conviver com a criança especial. E os pais ficaram desesperados, me procuraram também, a mesma coisa. Eu peguei o óleo que estava assim no altar e ungi, eu falei: essa criança está curada. Você passava a mão no rosto do menino, já com 4 meses, ele não reagia o corpo, uma dificuldade muito grande. E aí a gente orou, e eu orei por ele e ungi, eu falei: eu declaro que esse menino está curado em nome de Jesus. E a partir daquele momento a criança já começou a reagir, já começou a atender quando alguém passava na frente, coisa que eu não fazia. E fizeram os exames em Ponta Grossa, na Santa Casa, vieram para Curitiba, e todos os diagnósticos, laudo, tudo igual. É uma criança especial, a criança tem isso, vai aparecer mais coisas, porque está com um problema sério no cérebro. E para honra e glória eu recebi, né, a família, depois mandaram para mim o áudio, quando ela voltou no retorno para os médicos, chamaram, que chegou todos os exames. E quando chegou lá, o médico olhou para o menino e viu que não era nada daquilo que constava no exame. O menino estava enxergando, estava querendo falar, estava mexendo com o rosto, acompanhava todo o movimento, e para honra e glória Deus curou aquele menino, para honra e glória. Isso foi agora, esse mês de agosto, agora no comecinho de agosto. Deus é fiel à sua palavra. Tudo é possível para aquele que nele crê. E assim, se eu ficar contando para vocês, nós vamos à noite. Mas o que faz toda a diferença, eu sou uma pessoa apaixonado pela verdade, que é a palavra de Deus. Então também não quero colocar peso: pastor Isaor, mas é que Deus te deu dom de cura. Mas se eu for falar sobre empresário, inúmeros testemunhos que tem. Pastor, você trabalha na libertação. Se eu for falar sobre libertação, sobre aconselhamento, sobre restauração de casamento, eu tenho ensinado, e nós sabemos que o Espírito Santo é um clínico geral, ele atua em toda e qualquer área. Então digo para você: não sofra mais. Não sofra mais, creia. Porque Deus é poderoso. Estive ministrando agora, finalzinho do ano, em Agrolândia. Só vou contar essa que já vou pregar. Ministrando em Agrolândia, finalzinho do ano agora, passado. E aí o pastor lá, tem uma cidade, quem conhece, de uns 15 mil habitantes, uma pequenininha. O pastor alocou um carro e, olha,
está vindo um evangelista aqui, tem lugar que me chama de evangelista, outro profeta, outro apóstolo, não sei qual é o meu ministério, mas aí anunciando evangelista, e para o empresário, ele não tinha trabalho de empresário na igreja, e convidando, ele achou que nem ia, reuniu lá uns 60 empresários, segundo a conta dele. Aí eu ministrei na sexta-feira à noite uma palavra para o empresário. E aí eu falei, quem quiser ir embora, vai. Quem quiser ficar, eu vou impor as mãos, vou liberar uma palavra sobre cada um de vocês. Daí teve um casal, pastor, nos perdoa, nós precisamos ir, temos um compromisso. Falei, vai na benção. E os demais ficaram ali conversando, fui orando, conversando. Aí teve um rapaz que veio e falou, um empresário, pastor, vem, você poderia orar amanhã de manhã na minha empresa? Eu falei, rapaz, eu estou debaixo da cobertura do pastor Ivo. Se ele falar sim, eu vou, senão... Aí ele foi e conversou, ele falou, não, conversei, o pastor Ivo amanhã, 10 da manhã, vai lá na empresa e... Falei, então, beleza. Aí vocês almoçam com a gente, beleza. Fui eu, a Nilzete, o pastor Ivo, a esposa do pastor Ivo não quis ir. E eu cheguei em uma estrutura muito grande, olhando, ele falou, pastor, eu tinha 550 funcionários. Aí eu fiz uma sociedade, o cara me deu um drible aqui. Hoje eu estou com 98, a maioria não está trabalhando, não tem como pagar mais. Uns nem aparecem mais fazendo algum bico, porque não tem serviço, não tem como pagar, não tem como mandar o pessoal embora. Está para ir a empresa para leilão e nós não temos nenhum sinal para tentar dar uma oferta lá, para tentar resgatar de volta. Aí eu olhei para o irmãozinho, bem querido, assim, uma pessoa muito simpática. Eu falei, querido, quanto que você precisa para 2019 para você dar um solavanco na tua empresa aqui? Falou, pastor, é muito dinheiro. Muito quanto? Pastor, na realidade, vou ser sincero, 35 milhões. Eu falei, rapaz, mas Jesus tem 35 milhões. Só que, no meu espírito, não é sempre que Deus fala isso. De vez em quando ele me dá um sinalzinho, mas... No meu espírito, Deus falar para mim orar em cima de 150 milhões. Nesse ano de 2019, você vai faturar. Ele riu, pastor, é muito. Em outras palavras, está fora da casinha, rapaz. Não, é muito dinheiro. Falei, não, eu vou orar em cima, porque eu senti no meu espírito isso aí. Vamos orar em cima dos 150? 35 milhões já era muito, agora imagina 150. E orei. Aí tá. Viemos embora, passou virada de ano. Eu tinha uma agenda de Balneário Camboriú. Tem uns pastores que falou, na época de janeiro e fevereiro, a agenda do pastor Isaúr só caía em Balneário Camboriú, não sei porquê. Mas eu estava lá em Balneário Camboriú e eu encontrei ele. Inclusive no mesmo edifício, no mesmo condomínio, encontrei ele. Pastor, ia ligar para você, que bom te ver, como é que você está? Eu falei, estou bem, e você? Pastor, eu falei, de onde você está vindo? Estou vindo lá de Gramados. Gramados, não está chique, hein? Pastor, eu preciso falar algo com você. Vamos jantar junto. Ou quer comer pizza? Eu falei, não, vamos tomar um cafezinho. Aí nós fomos tomar um café junto. Lembra, pastor, que você falou dos 150 milhões? Claro que lembro, foi esse dia atrás. Então, eu estou vindo da Espanha agora. O que aconteceu? Então, no que você saiu de lá, chegou uns empresários. E eu tenho a metalúrgica, você sabe, vira estrutura. E eu fui lá assinar uns papel, pastor, vai chegar, nós vamos prestar serviço, vai chegar a quase 200 milhões nesse ano de 2019. Daí falou, e outra coisa, pastor, estão colocando na minha mão, vou representar uma máquina que eles fizeram lá para eliminar todo o lixo orgânico de cidade, sem poluir. Só representando, pastor, posso fechar minha empresa, não precisa mais nada, é muito dinheiro. Tudo é possível para aquele que nele crê. Mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a Bíblia diz que ele está dentro de você. É o mesmo. Mesmo poder no passado, é o mesmo poder que o Senhor libera sobre as nossas vidas. E nessa noite eu gostaria de falar sobre 5 sinais da fé. Texto bem claro lá em Marcos 16, versículo 14 em diante. Gostaria de compartilhar esse texto com vocês aqui. E vou compartilhar essa palavra, esse pensamento que diz assim a palavra do Senhor. E por último, então apareceu os 11, estando eles reclinados à mesa,
e censurou-lhe a incredulidade e a dureza do coração, por não haver crido nos que o tinham visto, depois que havia ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém. Nós vemos aqui, queridos, palavra de Jesus, né? Eu aprendi com o pastor Pio que diz, quando Jesus fala, no mínimo nós temos que ser inteligentes, parar, ouvirmos e aplicar na nossa vida. Nós sabemos que a fé, ela vai produzir sinal. A fé, ela produz sinal. A fé é um fato real. Sem fé, a obra, ela é morta. Sem fé, a obra, ela é morta. Quando você lê o texto de Tiago 2:20, diz assim: mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem obra é estéril. Vós que vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, sem fé, a fé sem obra, ela é morta. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso crer nele. Quando você crer nele, você agrada a Deus. E quando você crê na palavra dele, manifesta os sinais. Então, é tão claro. Nós precisamos entendermos a palavra do Senhor. Porque a fé, ela vai realizar obra aperfeiçoada na obediência, aquilo que você crê na palavra do Senhor. Quando você olha a luz da palavra, você vê que as coisas de Deus é muito simples, muito simples. Então, a fé, ela precisa sair do abstrato para o verdadeiro. A fé, ela precisa sair daquilo que é abstrato para aquilo que é real, verdadeiro. Por isso que em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Não tente adoçar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é salgada. Às vezes nós queremos adoçar, nós queremos trazer a palavra de Deus ao nosso nível de experiência e de conhecimento e entendimento, e não, é eu que preciso subir o nível da palavra do Senhor. Porque muitas vezes diante das adversidades, bate aquele desânimo, porque às vezes muitas vezes nós não cremos, não exercemos aquilo. Nós precisamos receber esta palavra, agir com o Espírito e não com a alma. Então a palavra do Senhor, nós precisamos agir no Espírito, não pelo nosso sentimento, não pelas nossas emoções. Em vez de nós crermos no Espírito, muitas vezes nós cremos na nossa alma. Então, uma pessoa, diante de um acidente, diante de uma separação, diante de uma crise financeira, diante de uma crise empresarial, diante de uma crise da família, diante de uma traição, diante de uma mentira, diante de uma fofoca. Então, quando nós recebemos tudo isso na nossa alma, nós desmoronamos. Então a alma está, os nossos 5 sentidos, visão, olfato, audição, tato, paladar. Então se você quer viver pela tua alma, nós desmoronamos. Nós precisamos acionar a fé no nosso espírito. Se nós desmoronamos, é porque nós alicerçamos a nossa fé na nossa alma, no nosso sentimento, naquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós ouvimos. Mas as coisas do Espírito é loucura. É incompreensível diante da natureza humana. E por isso que as pessoas ficam doidas. Quando falam assim, eu nunca vi uma criança, 1 ano e meio, nunca dormir. E passou pela mão de tantas pessoas. Eu atendi uma moça esses dias atrás. Ela ficou 4 meses endemoniada. Passou por vários lugares, vários homens e mulheres de Deus orando por ela. Até mandaram um vídeo.
Ela chegou toda roxa, toda machucada, magrinha, todo tanto agarrar. Eu vi no vídeo 5 homens e ela dá um show naquilo. Digo, meu Deus, que triste. Aí me ligaram, digo, traz ela para nós aqui. Minha agenda estava cheia, eu falei para a secretária, dá um jeito aí, dá uma mexida aí, que preciso orar para essa moça aí. E aí trouxeram ela. Amanda, não ficou nem 5 minutos, saiu liberta. Liberta. Então nós precisamos crer nas promessas que nós temos. Eu quero falar nessa noite sobre 5 sinais de fé, quando nós cremos na palavra do Senhor. O primeiro sinal Jesus fala, expulsar demônio. Marcos 3,11 diz assim, e os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo, tu és o Filho de Deus. Os próprios demônios, eles olhavam para Jesus, aonde Jesus passava. A Bíblia diz que eles se prostravam diante de Jesus. E eles reconheciam que Jesus é Filho de Deus. Eu escrevi no livro Uma Mentira do Demônio ali, que eu ganhei uma filha de uma mulher que trabalhava uma macumba para Jesus. Aí nós batizamos. No dia que ela chegou na casa, a mãe dela trabalhava nessas áreas. Aí o demônio apareceu no quarto dela. Agora você é crentinha? Ela falou, sou. Então você está preparado para me enfrentar? Ela falou, eu não, mas meu pastor, sim. E o bicho é mentiroso, falando, aquele gordinho baixinho, não quero nada com ele. Me chamou de gordinho baixinho. Ainda bem que ele é mentiroso, né? E saiu, foi embora. Então ele sabe quem nós somos, o poder de Deus nas nossas vidas. Todos os cristãos, a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdote para governar a terra. Então eu e você, no momento que eu e você recebemos Jesus como nosso Salvador, no momento que nós recebemos o selo do Espírito Santo, que nós temos o penhor do Espírito Santo, nós somos empossados desta autoridade para agir no nome de Jesus, porque nós temos o Espírito do Senhor nas nossas vidas, e nós precisamos saber quem nós somos. Porque a base do ensino de Jesus, a prática da igreja primitiva, era essa, expulsar, curar, libertar as vidas. Quando você olha, por exemplo, para Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando Felipe, o diácono, chega ali em Samaria, no versículo 6 diz assim, e multidões escutavam, unânimas as coisas que Felipe dizia, e ouvindo e vendo os sinais que operava. Pois saiu de muitos possessos, espírito imundo, e clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Pelo que houve grande alegria naquela cidade. Então nós sabemos que quando esse poder de Deus se manifesta através da igreja, sabemos que tem muitas pessoas que são doentes, deficiência, por causa de obra de magia, por causa de obra de feitiçaria, muitas crianças, muitos que nascem enfermos, todo atrofiado. Nós sabemos, eu ganhei algumas pessoas que trabalhavam na magia, e eu sei como funciona, o que elas contavam, o que faziam para destruir, e muitas vezes não conseguia matar, mas causava sequela naquela vida, no ventre daquela mulher, e tem muitos que são ainda vítimas dessas obras das trevas, mas a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, para destruir todas as obras de Satanás, todas, aonde que há cura, alegria, libertação ali, alegria, houve alegria em Samaria. Nós sabemos que ali havia um bruxo, que desde o pequeno ao maior, tinha ele como uma grande divindade, como um grande vulto de Deus, e até esse homem se rendeu ao Evangelho. A Bíblia diz que ele creu, ele abraçou a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que ele foi batizado, e ele andava de contínuo com Filipe. E nós temos essa unção.
Quantas pessoas você consegue fazer alegre? Quando você vê essa pessoa receber um diagnóstico médico, olha, não tem mais jeito, você está enfermo, você está doente, essa doença é incurável, essa doença é isso, aquilo, tal. E aí você libera uma palavra e declara, e você vê a cura, como eu vi agora essa mãe mandando áudio para mim, a felicidade, a alegria, e o médico ficar pasmo, não entendo, isso não é normal, isso aqui não se explica, como que esse menino nasceu cego, e estava surdo e agora está ouvindo e está enxergando. Amado, eu aprendi, se eu e você não usar a autoridade que Deus nos deu, nós vamos sofrer. Se você não usar a autoridade, nós não podemos brincar de crente. Ficar batendo papo, oba, oba, isso aqui, não. Nós somos reis, reis têm um protocolo. Se você vai, eu tenho um sobrinho que mora na Inglaterra, aonde que os príncipes, aonde que a rainha vai, é um protocolo, todo mundo quer ver, tu quer saber o que ela come, que isso, aquilo, tal. E eu e você somos reis. Nós temos que andar num protocolo, aonde que eu estou, com quem que eu sento, aonde que eu faço, isso, aquilo, tal. Por quê? Porque nós somos empossados de uma autoridade. E nós somos sacerdote também. Nós temos acesso direto ao trono do Pai. É delegada unção sobre as nossas vidas. O próprio Jesus falou que aquele que crê em mim, não só farão as obras que eu faço, mas coisas maiores farão. Se guardar a minha palavra e também me amar. Ou seja, me amar e guardar a minha palavra. Então, quantas pessoas estão sofrendo nas mãos do adversário? Quantas pessoas são vítimas? Estava testemunhando para o pastor aqui que uma família de alemães, e que amanheceu uma vaca morta, uma macumba dentro dela. Essa é uma história que eu vou escrever nesse segundo livro. E a partir daquele momento começou a morrer o gado, começou a morrer os animais, começou uma tragédia naquela família. E a pergunta daquele homem para mim: pastor, obra das trevas, de bruxaria existe? Falei, esse é o retrato do que você está vendo. E aí nós começamos a orar, porque lá em Provérbios 6:31 fala que uma vez que você identifica o ladrão, aquele que roubava a tua fazenda, Deus fará com que 7 vezes de tudo aquilo que ele te roubou, Deus vai restituir para você. São promessas de Deus. Quantas pessoas que a gente vê, quanto o adversário rouba. Rouba alegria, rouba paz, rouba família, rouba as finanças, rouba o emprego, rouba... Porque essa função, Jesus falou, foi bem claro. O diabo veio para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Então o primeiro sinal, nós temos autoridade para mandar embora, expulsar mesmo. Desfazer toda e qualquer obra contrária. Fazer com que as pessoas sejam livres, libertas. Porque o adversário sabe quem você é. Eu lembro a vez que eu ganhei uma senhora para Jesus, né? Ela era do Candomblé, 23 anos, depois ela tinha medo de demônio. Serviu o diabo 23 anos. Não. Nós temos esta autoridade. Mateus 12:29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e saquear-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, então lhe saqueará a casa. Como que você pode entrar, roubar? Tem muitas coisas que é nossa, está na mão do adversário. Nós temos que saquear o inferno e povoar o céu, reivindicar aquilo que Jesus já deu a nós, aquilo que Ele já conquistou para nós. Declararmos a verdade, professar a palavra de Deus, confessar a palavra de Deus. Muitas vezes quando fala confessar, a primeira coisa que vem na mente, nós herdamos muito do catolicismo, é confessar pecado. Não, confessamos a palavra de Deus. Porque Deus é fiel à sua palavra. Segundo sinal, falar em línguas. Em 1 Coríntios 14:2 diz assim: porque o que fala em língua não fala a homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistério.
Falar em língua, novas formas, novos tipos, sem precedente, inédito, nunca falado, desconhecido. Essa é uma arma poderosa. Eu vi um testemunho do pastor Herit, da Comunhão Cristã de Guarapuava, ele falando assim, na época ele era do Jocum. Ele estava no quarto orando, buscando a Deus, de repente o Espírito Santo manifestou de uma maneira tão gloriosa, ele caiu. E o Senhor levou ele em espírito. Ele conta que em algumas regiões da África existem alguns castelos na beira do mar, e aqueles porões aonde que eles pegavam os escravos e prendiam e deixavam ali preso debaixo daqueles porões dos castelos, para que quando os navios atracassem, para que eles pudessem vender esses escravos para outros países. E ele disse que de repente, nesse arrebatamento de espírito, o anjo do Senhor levou ele naqueles porões, naqueles castelos, e lotado de pessoas amarradas ali, todo tipo de fechadura, todo tipo de corrente, todo tipo de cadeado. E aí o anjo pegou e mostrou para ele, essa é uma chave mestra que a minha igreja deixou de usar. Ele falou, mas o que é isso? Ele falou, comece a tocar em toda a fechadura com essa chave. E ele disse que pegou aquela chave da mão do anjo e começou a tocar. E aquelas cadeias abrindo, as correntes estouravam, os cadeados, fechadura que ele nunca tinha visto. E aquele povo saía gritando, pulando, saltitando, esvaziava aquele castelo e ia no outro. E assim foi. E falou, mas o que é isso, Deus? Essa é a chave mestra. Meu povo não ora mais em mistério. Meu povo não ora mais em língua. Porque você não sabe, eu aprendi isso também, daquilo que acontece no mundo espiritual, daquilo que o adversário está tramando contra a sua vida. E a Bíblia diz que aquele que ora, que fala em língua, ele não fala homem, fala Deus, em mistério, ele conversa com o Senhor, e fala em espírito, e nós sabemos que orar em língua edifica cada vez mais a nossa vida, e nós crescemos, desenvolvemos e temos mais experiência, porque nós estamos falando, afinal de contas, com Deus, e aí o Espírito Santo sabe tudo o que está acontecendo ao nosso redor, e ali vidas serão libertas, transformadas. Lembra da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, quando eles se concentraram, oraram em Atos 12, a Bíblia diz que a igreja orava de contínua oração, e eu creio que eles oravam em espírito. De repente Pedro estava preso, e as cadeias foram se abrindo, os cadeados foram caindo, e o anjo do Senhor tira Pedro. É isso que acontece quando nós deparamos e começamos a orar em espírito. Você não entende o que acontece no mundo espiritual. Existe alguma situação que você lê da palavra de Deus e você coloca a mão sobre aquela passagem e da liberdade o Espírito ministra, ora em língua, e você vai ver o que Deus vai começar a fazer na tua vida. Eu tenho desafiado os irmãos da igreja, comece a orar pelo menos meia hora por dia, em 3 meses. Se Deus não fizer um rebuliço na tua vida, venha conversar comigo que eu nunca mais oro. Novas línguas. Lucas 4,32, e maravilhava da sua doutrina, porque a sua palavra era como autoridade, poder. Ele diz que compartilhou aquilo com os irmãos da base da Jocum. Ele lá de Gana. E aí começava a orar em língua. Deus começou a fazer maravilha na cidade. Ele disse que um dia Deus mandou eles fazer um culto ao ar livre, uma cidade que mais de 80% das pessoas nasciam surdas lá. E eles colocaram lá o carro de som e começava, e todo mundo que passava ali, Deus ia abrindo os ouvidos deles, e estavam orando em língua e tocando louvor. Ele testemunha isso. Essa é uma arma, ferramenta. Amado, o problema nosso é que nós só queremos receber, não queremos nos dar, não queremos gastar tempo, não queremos queimar incenso diante de Deus. Atos 6,10, e não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Você percebe que língua e profecia sempre andam juntas. 1 Coríntios 14,5, ora, quero que todos faleis em língua, mas muito mais do que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também intercede para que a igreja receba edificação.
É importante, você fala em língua e você vai desenvolver, de repente você vai orando e você começa a interpretar. Eu lembro uma vez que uma irmãzinha de um outro ministério, o Espírito Santo acordou ela de madrugada e ela ajoelhou ao lado da cama e Deus começou a tomar ela em língua e ela começou a orar em língua, ela começou a interpretar coisa que nunca tinha acontecido com ela. Ela congregava em outro ministério. Só que o que Deus falou para ela era sobre a minha pessoa. E o Senhor falou, escreve tudo que eu falei para você. E ela escreveu, depois bateu em casa. Pastor, eu acordei de madrugada, o Espírito Santo fez orar, aconteceu a coisa, eu falava e tal, isso. Digo, não sei porque Deus não falou direto comigo, irmã. Mas realmente tudo aquilo que eu estava passando, as promessas, aquilo que Deus já tinha falado, ia confirmando isso, porque nosso Deus não é um Deus de confusão. Então muitas vezes, porque eu não interpreto, então não oro. Mas a Bíblia diz que aquele que ora edifica a si mesmo. Não fala homem, mas fala Deus. Essa é uma arma que eu e você precisamos usar. Se você deixar o fogo de Deus pegar a sua boca, Deus vai fazer coisas grandiosas e tremendas e sobrenatural através da sua vida. Eu profetizo isso sobre você. Terceiro sinal. Pegarão em serpente. A serpente, ela simboliza a astúcia. Em Gênesis 3:1 diz assim, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor Deus lhe tinha feito. E aí ela disse à mulher, assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Ali existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existia a árvore da vida. Duas árvores. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a serpente conseguiu colocar dúvida no coração deles. Porque nós sabemos que eles já eram igual a Deus. Ela veio de uma maneira astuta, com estutice. E aí o Senhor expulsa, porque eu imagino se eles comessem da árvore da vida, eles nunca morreriam. Imaginou uma pessoa com câncer eternamente sofrendo aquele câncer, mutilada, tudo arrebentada. Efésios 6:11, revestido de toda a armadura de Deus, para poder resistir à cilada do diabo. Você sabia que todo momento o nosso adversário arma cilada contra nossas vidas? Está bem claro quando você lê o Salmo 91, a seta que se propaga, os terror noturno, de toda hora, todo momento. E eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. Amado, nós não podemos abaixar a guarda, nós precisamos estarmos atentos à voz do Espírito de Deus, relacionando, orando, buscando, deixando o Espírito Santo, deixar de atrapalhar o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo aprender a ouvir, a discernir a voz do Espírito. Então nós sabemos que o nosso inimigo, ele trabalha com astúcia, com sutileza, com paciência, com perseverança. Essa forma que Satanás trabalha. Ele é muito sutil. Ele tem paciência. E ele é perseverante. Mas a palavra do Senhor diz, Cristo diz, se pisaremos sobre a cabeça da serpente, ela não faria mal. Então nós precisamos pisar na cabeça da serpente. Eu lembro uma vez que começou a acontecer muita tragédia com os pastores na cidade que eu congrego, que eu moro, aliás. Nós moramos em Telemaco-Borba. Muitas tragédias. E aí apareceu uma pseudo jornalista. E ela queria conversar com todos os pastores da cidade, marcava um horário, ia lá, conversava. E queria entrevistar. E até que ela chegou em mim. Ligou na minha casa, falou, olha, pastor Isaur, sim. Alguém forneceu meu telefone. Eu preciso conversar com você, tal. Falei, eu sou jornalista, eu vim do estado de São Paulo, e isso. Preciso conversar com você, ou na quarta ou na sexta, depois das 18. Eu falei que sexta-feira eu tenho culto de curas e milagres, quarta-feira e tal. Mas quando eu conversei e marquei com ela,
Deus começou a me inquietar meu espírito, não senti paz. Aí eu peguei e liguei para uma irmã, aqui de Curitiba, uma mulher de oração. Ela falou, pastor, eu vou estar... Liguei para mais 3 casais do meu grupo, da igreja. Digo, ore e tal. Nunca tinha feito isso aí. E aí, chegou o dia, liguei para essa irmã aqui em Curitiba. Irmã, ore, eu senti tão mal ligar para essa mulher. Eu sei que a senhora é de oração. Pastor, nós estamos indo a semana toda com um grupo de 50 pessoas orar no monte. Nós vamos orar hoje, isso era segunda-feira de manhã. E aí... eu tinha marcado, amanhã, terça-feira, se Deus dá uma direção, falar, eu vou falar com você. Vou ligar para você. Então, tudo bem. Aí deu terça, quarto, o dia inteiro. Tentei ligar para ela, não atendeu. Aí, fui lá atender a moça. Chegou lá. Ela chegou muito sensual, quase seminua. E ela sentou, entrou e falou assim, estava eu, minha esposa e 2 casais dos irmãos orando no templo. Nunca tinha feito isso. E ela falou, não quero oração, eu quero conversar com você, eu quero fazer algumas perguntas. E ela começou a fazer uns sinais típicos que satanistas fazem, os intentos para invocar os demônios. Só estendi a mão nela, falei, o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu baluarte, o Senhor é minha torre forte. Pum, manifestou nela. Pensa num telequete. Só dei sinal para Nuzete, chama os irmãos lá, vamos ter uma experiência gloriosa nessa noite. Realmente, amados, foi legiões, nunca vi sair tanto demônio de um corpo. Ela era satanista. E a missão dela, a última missão dela, aí a gente foi expulsando, ela tinha vários acessórios, e cada um era um pacto, aliança, só tinha uma tatuagem na bacia, era a porta de entrada consagrada ali, resumindo, ela foi liberta. Ela fala, pastor, se eu pudesse matar você, eu te matava. Eu digo, você quebrou a cara comigo, né? Você era a última missão, você sabia que depois de você, eu ia voltar para São Paulo, faria outro último pacto, seria esposa de Satanás, a mulher mais poderosa do mundo. Eu digo, você quebrou a cara comigo. Desafio. Ela falou, você sabia que eu vou apanhar do Satanás? Eu falei, só tem um jeito de você não apanhar. E isso que você quer me dar, eu não quero. Aí eu falei, então, pode gritar, os vizinhos aqui já estão com tudo acostumado. Pode gritar aí, não vai vir nem polícia, pode gritar. E já estão acostumados. As libertações lá. Chaveamos a porta, eu e o Zé, mais 2 casais lá. E aí eu fiz ela orar, confessar Jesus, ela não queria. Eu digo, então você não vai sair, nós estamos preparados para amanhecer aqui. Vamos orando aqui. Ela falou, pastor, como que você conseguiu tirar esses acessórios? Anel, brinco, gargantilha, tornozeleira, piercing, tudo tal. O dela tudo consagrado, não estou falando para as irmãs não usar. O dela, o caso. Ela falou, eles falaram que não tinha nenhum ser mortal para tirar um deles. Porque cada anel que ela tinha, o brinco, tinha um brinco de um jeito, no outro ouvido era outro brinco, era uma entidade. E quando o Espírito Santo mandou tirar, a gente não foi tirando. Gritavam mesmo, gritavam, depois ungi, gritavam, mas foi liberta ali. Aí a gente fez. E aí ela saiu, falou, você quebrou a cara. Ela falou, se pudesse matar você, eu te matava. Eu digo, só que não pode. Jesus está conosco, e assim foi. Então nós vemos que o diabo tenta nos desafiar, nos emparedar também. Então ela vinha vestida daquela forma para distrair a minha pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus não deixa os filhos dele ser enganados. Se eu for falar só nesta área, nós gastamos muito tempo. 2 Coríntios 10, 4 diz assim, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a demolição de fortaleza, derribando o raciocínio e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Então Deus nos deu autoridade para destruir sofisma. E esse sofisma que tem levado muitas pessoas ao suicídio, à depressão, os ataques, os bombardeios na mente da pessoa. E as fortalezas também.
E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos. Às vezes você não entende, parece que é pregado, é anunciado, é falado, recebe oração, onde que tem o homem de Deus vai, mas não abre a mente, não abre o coração, não se expõe, não se entrega, não renuncia, e não toma posição com Deus. Porque, amado, eu aprendi que o Espírito Santo é uma pessoa muito educada. Ele nunca vai invadir tua vida que nem Satanás faz. Mas se você abrir o coração, ele vai entrar e serear com você e você com ele. É bem claro em Apocalipse 3:20. Nós precisamos usar a autoridade. Pastor, a minha vida está boa, ajustada, tranquila. Mas quanto nosso redor estão sofrendo na mão das trevas? Muitas vezes membro da nossa própria família. Eu lembro que da minha família eu fui a única pessoa, não tem nenhum histórico de uma pessoa cristã antes. Eu fui a primeira que aceitei Jesus. E comecei a orar um pelo outro, um após o outro. E Deus foi salvando todos. E a pessoa que nós tínhamos um carinho muito grande por ela, era minha avó, 88 anos. Minha avó nunca, naquela época, morou em sítio, nunca estudou. Era uma mulher analfabeta, estava surda. Ela tinha um altar no canto, assim, no quarto dela, todo dia. Ela estava ali, acendia várias velas, fazia toda aquelas devoção dela ali, com aquele colar ali e tal. E nós respeitava ela, sua religiosidade. E com 88 anos o Espírito Santo falou para mim assim: começa a orar pela tua avó. E eu comecei a orar e comecei a declarar, ligava a salvação, repreendia, entrava em guerra, pedia perdão pela ignorância dela e tal. De repente, eu moro em Telema, minha família é de Castro, eu recebi um telefonema da minha cunhada: Isaur, está acontecendo alguma coisa estranha com a vozinha. O que foi? Ela começou a ouvir cântico. A minha avó nunca entrou dentro de uma igreja evangélica, cristã. Ela começou a ouvir cântico, e ela recitava. E eram os cânticos que nós cantávamos na época, como fosse algum cântico conhecido aqui, era o mesmo que ela recitava para nós. E ela disse que eu vi um coral tão lindo, e por no final falavam assim para ela: você precisa aceitar Jesus como teu Salvador. Isso todos os dias. E nós fomos lá, ela contou e falou, e eu não fiz apelo para ela. Ela contando: Isaur, está acontecendo isso. Daí tinha que falar bem alto, né, porque eu não escutava. Eu lembro que uma segunda-feira ela bateu, morava no fundo da casa da minha mãe, bateu na porta do fundo. E falou: Conceição, eu quero ir na igreja. Eu falei: mas hoje não tem novena, não tem missa, segunda-feira, 9:30 da noite. Não, eu quero ir na igreja dos crentes hoje. Mas nem na igreja dos crentes não tem hoje. Falou: não, eu quero, tem que aceitar Jesus hoje. É hoje, não tem outro dia. Aí minha mãe saiu na rua, tinha um templo. Aquele ministério Só Senhor é Deus, vocês conhecem, tipo uma arca, tem muito no norte do Paraná. Era na esquina da casa da minha mãe, o olho estava aceso, era uma reunião de líder que estava lá. Minha mãe pegou e foi, ela chegou lá e já ajoelhou na frente do altar. E ali minha mãe foi, conversou com o pastor, ore alta, ela quer aceitar Jesus. Daí foi, pá, orando, ela repetindo e chorando e tal. Ela levantou, ela tinha um medalhão assim, um amuleto que ela ganhou quando tinha 13 anos. Já tirou, foi chorando. Chegou na casa, falou: agora não sei se eu consigo descer a água do batismo. Queria batizar no rio, mas é muito frio, né? Eu não sei se eu vou conseguir descer, mas eu precisava ter Jesus. E ela chega na casa, nós não falamos nada. Ela pega uma saca e enche tudo aqueles amuletos que tinha ali, e coloca dentro de uma saca e coloca lá no canto do quintal. Nunca falei nada para ela. Poder de oração, poder de Deus, obediência à voz do Espírito Santo. Não existe causa perdida para Deus. Tudo é possível para aquele que nele crê. Deus nos deu autoridade para destruir sofisma e fortaleza. Eu e você temos a palavra de Deus, eu e você temos o Espírito de Deus, eu e você temos as promessas de Deus, eu e você, o Espírito de Deus habita dentro de nós. Quarto sinal: se beber alguma coisa mortífera,
O veneno mais perigoso é o veneno da alma. Ele destrói, ele mata, ele entristece. O veneno mais perigoso é aquele que, o veneno do pecado não confessado, ele vai nos corroendo por dentro. A mágoa, a ira, o ódio. João disse, confessar o pecado e deixar encontrará misericórdia. Aquele que não confessa e não deixa, nunca prosperará. Muitas pessoas estão envenenadas pela memória amarga. Eu atendi uma senhora esse tempo atrás, 30 anos, era viúva, e o marido dela tinha traído ela, mesmo ele morto, ela não conseguia liberar perdão para ele. Memória amarga. Lamentações fala assim, 3:20, a minha alma ainda os conserva na memória, e se abate dentro de mim. Muitas vezes aquela cicatriz já está cicatrizando, e o diabo lança uma seta no teu coração, no coração do homem e da mulher, mas ainda está aquela amargura, ela não confessou, não liberou, não pediu perdão, e aquilo está continuamente, aquela amargura, aquela tristeza, aquele ódio, aquele desejo de vingança. Esse é o maior veneno que tem destruído muitas pessoas dentro da casa de Deus. Memória amarga destrói vidas, destrói casamento, projetos, sonhos, empreendimento. A pessoa não chega, não caminha, não alcança. Por isso que Jesus fala ali, os fariseus, Mateus 12:34, ele diz assim, 34, raça de víbora, como podereis falar coisas boas se sendo maus? Pois a boca fala que há abundância no coração. O homem bom, do bom tesouro, o seu coração traz coisas boas. O homem mau, o mau tesouro traz coisas más. Quantas pessoas que vivem com uma amargura no coração dela, estão envenenadas. E quando ela está envenenada, ela lança a palavra envenenada, exala veneno. Esse é um veneno que corrói, que destrói, que acaba. Quando você lê ali a carta de Tiago, muito extensa, mas no capítulo 3:10 diz, a mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Porventura a fonte faz jorrar do mesmo lugar a água doce e a água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitona ou a videira figo? Nem tão pouco uma fonte pode jorrar tanto água salgada como água doce. Nós vemos que ele diz, olha, a mesma hora que vocês estão louvando, adorando a Deus, vocês estão amaldiçoando o homem que é imagem e semelhança de Deus. Quando se fala isso, eu que atendo diariamente, eu sei, amado, 80% das doenças incuráveis está na área do perdão. Eu lembro esse tempo, eu recebi um rapaz, um senhor de 56 anos. Ele pegou um câncer num rim e tirou, e saiu depois outro nódulo no fígado dele, nos pulmões dele, e voltou no outro rim. E ele veio no Erasto aqui, e uma das médicas atendeu ele e falou, da onde que você é? Telêmaco Borba. Poxa, você deixou a cura em Telêmaco que veio aqui no Hospital do Câncer? Claro, aqui que é o lugar da cura do câncer. Ou não. Conhece o pastor Isaor? Não, nunca vi falar. Conhece o embaixador de Cristo? Não, nunca vi falar. É que eu morava distante, agora que eu voltei a cuidar do meu pai, minha mulher me deixou, isso, os filhos não querem me ver, meu pai tem 83 anos, ele é viúvo também, então cuido do meu pai, estou desempregado, estou doente, acabou o dinheiro, acabou isso, estou vivendo com a pensão do meu pai junto, estou canceroso. Essa mulher ligou na aba, pegou meu telefone e passou para ele, procure Isaor lá. Aí ele foi lá, chegou lá, quem é o Isaor? Aí a minha nora falou, ele... E na época eu estava num culto à tarde, eu estava ministrando, conversei com ele, falei, eu preciso conversar com o senhor, marca uma agenda, marca amanhã quinta-feira, era quarta-feira, ele foi lá. Eu perguntei para ele, querido, você crê em Deus? Claro que eu creio, sou isso, tal, sou movimento carismático. Eu falei,
existe alguma pessoa que o senhor não consegue perdoar? E falou, pastor, eu dou cesta básica, eu faço jejum aí nesse movimento, 40 dias, eu faço... Não, eu falei, não é isso que eu perguntei para você. Eu perguntei para você, existe alguma pessoa que você não consegue perdoar? Pastor, isso, tal, eu faço penitência, faço... Não é isso que eu perguntei para você. Eu perguntei para você, existe alguma pessoa que você não consegue perdoar? Ele abaixou a cabeça e falou, sim. Quem? Minha irmã. A mais velha. Ela sempre manipulou, nós cinco irmãos, sempre manipulou. E nós apanhávamos do pai e da mãe isso por causa dela, e ela está prosperando e tal, e nós tudo na miséria. E eu não consigo falar o nome dela. Falei, então hoje você vai falar? Não, eu não falo. Então você vai morrer, e não sei para onde que você vai. Aí eu peguei a palavra do Senhor, fui lendo, li lá o texto de Marcos 11, 24, 25, que Jesus fala, né, que quando você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe, porque se você não perdoar, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. E fui ali ministrando a palavra. Falei, pegue meu rascunho aqui, escreva o nome dessa pessoa. Ele pegou e escreveu. E aí eu comecei a orar, mas realmente a mente dele estava tão bloqueada, travado, sofisma. Quando eu pronunciava o nome da irmã dele, ele não conseguia falar. Não que ele não queria, não tinha. O diabo condicionou na mente dele. Ele não conseguia. Aí eu brinquei, eu digo, tem um litro de óleo aqui no meu armário, eu vou derramar tudo na tua cabeça se você não falar. Até que ele pronunciou, liberou perdão para tal, ele entendeu a palavra. Na outra semana ele marca, pastor, eu estou curado. Eu sou técnico da torre de celular, tinha mandado vários currículos, a time me chamou, vou trabalhar lá em Toledo, isso, tal. Sumiu todos os sintomas, não sinto mais nada, isso, estou bem, tal. Vai embora. É sério as coisas. 1 João 3,15, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Vós não sabeis que nenhum assassino tem vida eterna, permanente nele? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Não se vingue, libere, abençoa, libera o perdão, não deixe o adversário estar corroendo o teu coração. Gênesis 12, 3 diz assim, abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não precisa, é Deus que, se tiver alguém vai cobrar, é Deus, não é nós. Seja benção na vida das pessoas. Quinto, estão cansados, já vou parar. Quinto, imposição de mão. Orar pelos enfermos, colocar as mãos sobre os enfermos. Atos 19, 11 diz assim, e Deus pela mão de Paulo fazia milagre extraordinário, de sorte que os lenços e aventais eram levados ao seu corpo, e os enfermos, e os doentes deixavam e saiu deles os espíritos malignos. Por isso digo lá, nós temos slogan na nossa igreja, Deus abençoa a vida através de vida. Até os lenços, acessório de Paulo era colocado, as pessoas eram tocadas, eram curadas com aquilo. Quando um homem ou uma mulher estão cheios do Espírito Santo, Deus faz coisas maravilhosas. Quando você tocar nas pessoas, muitas vezes você não vê uma cura no físico, mas há uma cura na alma. Você vai ver esse toque, essa virtude do Espírito Santo vai trazer cura no interior, cura na alma e cura no físico também. Tudo que nós precisamos é nós sabermos a nossa identidade. Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, mas temerdes novamente, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, e herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo.
Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A igreja é um organismo vivo que toca as vidas. Amado, risque na sua Bíblia, marque esse texto aí, porque se você ruminar esse versículo, eu vou falar para você, se você decorar e você começar a praticar, ter a consciência do que as palavras de Jesus que está em João 14, 20. Olha o que Jesus fala: naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O que Jesus está falando? Eu estou no Pai, vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Olhe, imagina Jesus, você consegue ver Jesus doente? Problema de coluna, problema de visão, problema de estômago, problema de diabetes. Consegue ver? Ele está em você, você está nele. Você é membro do corpo de Cristo. Você consegue ver um Jesus doente, um Jesus tomando remédio controlado? Você consegue ver? Não. Esse é o mesmo direito de você usufruir dessa saúde, de paz, de tranquilidade. Mesmo poder para tocar as pessoas. Nós temos visto Deus tocar, eu tenho entendido essas coisas. Nós temos uma dificuldade tão grande das pessoas receber a cura por causa da sua alma. Porque muitas vezes ela não consegue se identificar com o Espírito de Deus que está na vida dela. Muitas vezes por mais que nós tentamos ser espirituais, muitas vezes nós estamos apegados na lei, estamos apegados no sacrifício, estamos apegados nas campanhas, estamos apegados nos votos, estamos apegados às barganhas com Deus. Quando a igreja do Senhor entender que a graça é Jesus, isso fará toda a diferença nas nossas vidas. Porque se nós andarmos pela vontade da nossa alma, nós sempre seremos escravos. Mas quando nós andamos pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus, temos as promessas de Deus, usufruímos da palavra de Deus. Mas o poder está na igreja, que é eu e você. Isso faz toda a diferença. Último texto aqui para nós encerrarmos. Salmo 133, 1. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Mais uma vez a partir de, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Quando os irmãos andam em comunhão, um relacionamento, uma intimidade, como corpo, a Bíblia diz que as bênçãos, o óleo, ele flui sobre as nossas vidas. E as bênçãos do Senhor, elas nas nossas vidas serão para todos sempre. Nós vemos aqui a importância de nós andarmos em comunhão como irmãos. Hoje, infelizmente, é muita máquina, a máquina substituiu esse relacionamento, esse comunhão. Nós já nem telefonamos mais, mandamos um WhatsApp, uma mensagem, comunicamos. Hoje você nem conhece mais o teu gerente de banco, porque você abre uma conta através do celular, você abre conta, você negocia, você faz empréstimo, sem conversar com o homem, com a pessoa. Antigamente nós íamos no banco, conversávamos com o gerente, o assistente, trabalhava no banco. Hoje não, tudo nós fazemos através da máquina, perdemos essa comunhão, esse contato. É muito comum quando eu passo visitando alguns lares de irmãos, e eu vejo ali as criancinhas, 2, 3, 4 anos, mexendo no celular, e não existe mais um pai para lá, mãe para cá. Essa comunhão, esse relacionamento, a máquina está substituindo.
Não existe mais aquele contato físico de você dar um abraço, um aperto de mão, uma correria, ir para lá e para cá. Terminou o culto, todos nós vamos correndo embora, porque amanhã começam novas atividades. Até dentro das nossas casas. Nós estamos pegados no celular, diante de uma televisão, diante de um filme. A igreja somos nós. Precisamos viver essa comunhão, precisamos viver essa prática da palavra de Deus. Precisamos amar as pessoas, precisamos gastar tempo na presença do Pai. Nesta noite eu quero profetizar sobre a tua vida. Profetizar um novo tempo de graça, de favor, de liberalidade sobre você em nome de Jesus. Gostaria que a amada igreja se colocasse em pé. Eu vou encerrar aqui. Quero agradecer, pedir desculpa pelo tempo, talvez avançou do teu horário normal de culto, se você ir embora. Mas é bom estarmos aqui compartilhando. Curva a sua face, eu vou estar orando nesse momento. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, por esse grande privilégio que nós estamos aqui como igreja. Obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra, por a oportunidade de compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e através da minha vida sobre esta igreja. Pai, obrigado, Senhor, pelo carinho dos pastores, da liderança desse ministério. Obrigado, Senhor, por cada visitante, a cada irmão, a cada amados que adentrou aqui nesta noite. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio do Senhor me trazer mais uma vez neste lugar. Obrigado, Senhor. E nessa noite, ó Pai, eu quero franquear a Tua palavra, aquelas pessoas que porventura, ó Deus, houve uma decepção, um transtorno, uma crise, uma dificuldade, um momento difícil, Senhor, e por motivo qualquer se afastaram de Ti. O inimigo endureceu o coração, talvez foi uma mágoa, uma tristeza, uma injustiça, uma incompreensão. Talvez muitos, Senhor, estavam amarrados através do peso, da consciência, da dor, da tristeza, da mágoa, do ódio, das injustiças. Alguns, Senhor, querendo abandonar o ministério, abandonar o grupo. Já não tem mais aquela vontade, aquela sede, aquele desejo de estar na Tua casa, na Tua presença. Poder de Deus, toca-nos. Poder de Deus, ministra. Pai, a Tua palavra diz, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. A Tua palavra diz, Senhor, fui moço, hoje sou velho. Eu nunca vi um justo passar por necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão. Tua palavra diz, Senhor, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, encontrarão descanso para vossas almas. Espírito Santo de Deus, toca sobre cada vida, cada um dos teus filhos. Gostaria de saber quem gostaria nessa noite de reconciliar com Jesus. Um motivo qualquer você distanciou, levanta o teu braço bem alto. Eu gostaria de orar por você. Tem alguém aqui? Gostaria de reconciliar, alguém que ainda não aceitou Jesus, que você sentiu no teu espírito desse recomeçar, de entregar a sua vida ao Senhor. Levante um dos seus braços bem alto, eu vou orar por você. Se tiver alguém, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Eu vou chamar aqui na frente as pessoas que estão doentes, enfermas. Eu vou orar aqui. Se você crê, nem é preciso tocar em você. Venha à frente, todos aqueles que estão